Imagine por um instante que tudo o que você acredita saber sobre as pirâmides do Egito pode estar completamente errado. Aquelas estruturas gigantescas que por milênios foram consideradas apenas tumbas faraônicas ou monumentos sagrados, agora podem esconder um dos maiores e mais sombrios mistérios da humanidade. Uma cidade inteira, oculta, escondida, soterrada, a quase 2.000 metros abaixo da majestosa pirâmide de Gizé. Sim, você não escutou errado. Uma cidade subterrânea que pode mudar completamente tudo o que a história oficial nos conta até hoje. E a pergunta que ecoa é simples: quem construiu isso? Como? E principalmente, por quê? Se prepare, porque o que você vai ouvir agora está abalando os maiores centros de arqueologia do mundo. E muitos, simplesmente não querem que você saiba. Nos últimos meses, uma equipe internacional de pesquisadores da Itália e da Escócia surpreendeu o mundo científico com uma revelação, no mínimo, desconcertante. Usando uma tecnologia altamente avançada, chamada tomografia de radar de abertura sintética, esses cientistas conseguiram mapear estruturas que estão simplesmente embaixo da pirâmide de Gizé. E olha, não estamos falando de simples câmaras ou passagens secretas. Estamos falando de algo muito maior. 5 megaestruturas geométricas, todas interligadas por túneis perfeitamente alinhadas. Cada uma delas com 5 andares, teto reforçado e mais abaixo, 8 imensas estruturas cilíndricas com escadas em espiral que chegam a assustadores 649 metros de profundidade. Isso não é um erro de medição. Isso é real. E o que você vai ouvir a partir de agora vai te deixar simplesmente de boca aberta. A revelação veio a público durante uma conferência realizada no dia 15 de março de 2025. Ali, na frente de centenas de especialistas, os arqueólogos Corrado Malanga, Filippo Biondi e Armando May relataram imagens, dados sísmicos e modelos 3D que arrancaram reações de choque do público presente. Eles mostraram que essa cidade gigante subterrânea não é fruto de formações naturais, muito menos algo recente. As estruturas seguem padrões geométricos perfeitos, com ângulos, proporções e cálculos matemáticos tão precisos que desafiam até a engenharia moderna. E segundo os próprios pesquisadores, essa rede subterrânea parece ter sido construída com um objetivo muito específico: criar um gigantesco sistema de ressonância, capaz de gerar vibrações tão poderosas que poderiam influenciar desde o corpo humano até, quem sabe, a própria conexão com o universo. Só que aqui começa a parte mais polêmica dessa história. As autoridades egípcias, até agora, não liberaram nenhuma autorização para que fossem feitas escavações físicas no local. Tudo, absolutamente tudo, foi detectado através de satélites, ondas sísmicas e sensores de penetração de solo. E aí vem a pergunta, que provavelmente está martelando na sua cabeça: se tudo isso é tão grandioso assim, por que ninguém nunca falou sobre isso antes? Por que esconderiam essa informação? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Se isso, de verdade, toda a história da humanidade é necessária ser reescrita. Tudo, absolutamente tudo, que você aprendeu na escola, tudo que foi ensinado nas universidades,
cairia simplesmente por terra. E prepare-se, porque os detalhes ficam ainda mais chocantes. O modelo 3D, criado pelos cientistas, mostra que apenas uma das câmaras subterrâneas tem uma extensão equivalente à altura do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Eu disse, só uma câmara. E estamos falando de 5 estruturas principais, mais 8 torres cilíndricas, subterrâneas, que aparentemente podem ser poços gigantes ou até, quem sabe, condutores de energia. E se você está pensando, isso deve ser teoria da conspiração, a resposta é simples. Os próprios dados foram compartilhados com universidades da Europa e estão passando por análises que até agora ninguém conseguiu refutar. Se ninguém provou que é falso, então é real. E se é real, então se prepare, porque estamos diante da maior descoberta arqueológica da história da humanidade. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Quem poderia ter construído isso? Como uma civilização que, teoricamente, não possuía tecnologia avançada, seria capaz de criar um complexo estrutural dessa magnitude? As respostas são tão misteriosas quanto as pirâmides próprias. Alguns estudiosos defendem que isso poderia ser obra de uma civilização muito mais avançada do que imaginamos. Uma civilização perdida que talvez tenha sido apagada dos registros históricos. Outros vão além e sugerem que essas estruturas podem ser obra de entidades não humanas. Sim, você não entendeu errado. Seriam particulares, seres interdimensionais ou, quem sabe, nossos próprios ancestrais, detentores de um conhecimento que nós hoje sequer conseguimos compreender. E por mais que tudo isso aparenta ser roteiro de filme, os dados são concretos, as imagens estão aí, os mapas estão sendo treinados e os próprios pesquisadores estão desafiando o mundo acadêmico a provar que eles estão errados. Só que até agora ninguém conseguiu. E isso, meus amigos, só aumenta ainda mais o mistério. Afinal, por que essas informações não estão nos noticiários? Por que os governos e as grandes instituições científicas estão simplesmente ignorando isso? Será que estamos dispostos a descobrir que a história da humanidade sempre foi uma mentira cuidadosamente construída? E se tudo isso realmente está confirmado, as explicações são simplesmente absurdas. Imagine o impacto de saber que sob as pirâmides do Egito existe uma cidade inteira desconhecida, esquecida, que carrega respostas sobre a verdadeira origem da nossa própria espécie. E o mais chocante, essa descoberta pode ser apenas a ponta do iceberg, porque os próprios pesquisadores já sugerem que existem outras estruturas semelhantes espalhadas pelo planeta, lugares que até hoje foram ignorados, escondidos ou simplesmente classificados como áreas de acesso restrito. E agora eu te questiono, você acha mesmo que é tudo uma coincidência? Se você ficou chocado com tudo isso, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Porque aqui você vai continuar recebendo as histórias mais chocantes, misteriosas e polêmicas que a internet simplesmente não quer que você saiba. E comente aqui embaixo. Você acha que essa cidade realmente existe? Você acha que a história da humanidade é muito maior e muito mais misteriosa do que nos contaram?